Muito bem, pessoal. Então, nós já contamos para vocês que existe um jornalista renomado chamado Yoichi Clark Shimatsu, ex-editor do Japan Times, que fez algumas afirmações surpreendentes sobre Kamala Harris e sua falecida mãe, Shiala Goplin. Como formado pela Universidade de Berkeley, Clark, como prefere ser chamado, circulava nos mesmos meios que elas. E ele afirma que a mãe de Kamala fazia parte do programa MKUltra da CIA, um programa psicopata e sádico que funcionou durante toda a década de 60 e provavelmente ainda está em funcionamento hoje, no qual americanos e até mesmo agentes do governo eram drogados e às vezes assassinados com o objetivo de doutrinar as massas. Clark também afirma de forma bastante surpreendente que Kamala Harris foi anteriormente casada com um canadense rico, um casamento que suas conexões com o Estado Profundo fizeram de tudo para apagar dos registros públicos. Então, ele está dizendo a verdade? Bem, vou deixar que você decida, porque hoje damos as boas-vindas a ele no programa. Bem-vindo de volta ao Candace. Ok, Yoichi Clark, é uma honra tê-lo conosco no programa hoje. Só quero avisar aos convidados que você está participando por áudio porque está em uma área muito remota. Mas seja bem-vindo ao programa Candace. Muito obrigado, muito feliz. Sabe, sou um personagem relativamente secundário nesse trauma da fronteira agora e receio que as comunicações onde estou realmente foram adulteradas por causa da situação na fronteira. Está terrível aqui embaixo. Bem, você pode ser um personagem secundário aí, mas com certeza é um personagem principal. No meu podcast agora mesmo. Nós estávamos justamente vasculhando o passado da Kamala e sua história. Tenho certeza de que você está bem ciente disso. E nós encontramos o seu artigo, que foi bastante fascinante por vários motivos. Você mencionou que é um casamento anterior que a Kamala teve. Você mencionou no programa MKUltra. Eu gostaria de começar falando sobre a mãe da Kamala e sobre o programa MKUltra, porque na verdade é um programa sobre o qual venho falando bastante no podcast este ano e tenho pedido aos americanos e ao mundo que realmente se familiarizem com ele. Então, você pode nos contar como é que você conhece o trabalho de Shiala Gobin, a mãe da Kamala, e o que você sabe sobre ela, por favor? Bem, eu era mais ou menos um contemporâneo deles naquela região mencionada no livro. Eu trabalhei em uma agência de notícias em São Francisco, a Pacific News Service, então sou muito familiarizado com as pessoas de lá, onde ela morava, da população de estudantes estrangeiros em Berkeley, e eu frequentei a escola de jornalismo, a Graduate School of Journalism em Berkeley. Então, tudo isso é um terreno familiar para mim. Kamala foi promotora depois, quando esteve por trás do encarceramento de centenas, provavelmente milhares, de jovens negros menores de idade. Sim, eram crianças, mas você precisa entender a situação. Os caras mais velhos, que comandavam o tráfico de drogas para o cartel nas escolas, recrutavam esses jovens à força e ela simplesmente os jogava na prisão. Era simplesmente horrível isso. Mas um dos motivos pelos quais muitos homens negros se recusaram a votar nela é que ela tinha esse tratamento unilateral enquanto deixava todas as grandes figuras do cartel livres ou apenas as advertia, dizendo para irem embora porque a polícia estava tentando resgatar. Então ela estava no meio de tudo isso. Ela era namorada de Willie Brown, que era advogado. Ele tinha um escritório de advocacia para o cartel. Mais tarde, ele se tornou prefeito e senador estadual, mas ela estava mesmo envolvida em negócios sujos. E um dos meus melhores amigos em Pooh, o Jeff Adachi, morreu de forma misteriosa. Sim, vamos realmente falar sobre isso. Então você tem um amigo jovem e seu protegido chamado Jeff Adachi. E a primeira vez que eu vi o nome dele foi no seu artigo. E eu realmente pesquisei um pouco, e é um fato que ele morreu de maneira bastante misteriosa. E acho que seria justo dizer que ele era um concorrente ao cargo de Willie Brown. Willie Brown estava lançando alguém contra ele e definitivamente fez inimigos, eu diria, da elite democrata de São Francisco. Então, você poderia informar um pouco mais meus leitores sobre Jeff Fati? A questão é que ela estava em Bolt Hall e era contemporânea de Kamala. Kamala era uma aluna nota 10 e ela também era. Eles iam expulsá-la porque suas notas eram tão ruins que não achavam que ela conseguiria se formar em direito. Ela nunca foi uma boa oradora. E ele foi designado para ser seu tutor e a ajudou a conseguir o diploma.
Mais tarde, ele foi contratado para ser promotor público e, curiosamente, ele era defensor público. E ele criou um grande programa no qual muitas pessoas, especialmente muitos pais na Western Addition e no Fillmore, que são bairros negros, ficaram realmente entusiasmados porque ele estava tirando as crianças da prisão. Essas eram prisões realmente severas e ele estava colocando essas crianças em programas de educação especial, programas educacionais, programas de estudo e trabalho, ajudando a endireitá-las, e foram centenas de crianças, então a comunidade ficou radiante. E então, um dia, ele foi encontrado morto em seu apartamento e inventaram todo tipo de coisa. Ah, ele teve um caso com essa mulher russa como se ela o tivesse matado. Mas não, ela era apenas uma visitante na cidade, tinha ido visitá-lo e conversar com ela. E então, a autópsia, a primeira também disse: ah, ele morreu por causa de todas essas drogas. A segunda autópsia mostrou que ele estava limpo. Então isso foi realmente algo grande, como se fossem conspirações, mas essa era uma conspiração sobre o assassinato dele, para eliminar o cara que sabia demais sobre Kamala, que havia se oposto ao tratamento dela com os jovens, e eles frequentemente, basicamente... Bem, você está no programa certo para falar sobre conspirações, isso eu te digo de graça. Uma das coisas que notei é que parece que parte disso, se você quiser chamar de cabala, chame de máfia. Uma coisa que eles entendem é garantir que controlam o escritório do médico legista. E eu não acho que exista alguém no mundo inteiro que duvide disso agora, especialmente depois da Covid, que os escritórios dos médicos legistas estão contaminados pela política. E sim, se você está ouvindo isso, deveria pesquisar sobre a história de Jeff Adachi. Não há dúvida de que você tem um jovem que tem toda a vida pela frente. Ele morre de forma bastante suspeita. E então a mídia começa a lançar todas essas teorias, que é o que eles costumam fazer. Eles criam um monte de teorias para confundir as massas e fazer com que olhem para todos os lugares, menos para onde realmente deveriam olhar agora. Eu não sabia que ele tinha ajudado a Kamala no passado. Eu não sabia que eles tinham um relacionamento. Mas você não iria até o fim sem a orientação e, de fato, a atenção dele. E isso tirou muito tempo dele. Ele não era uma pessoa rica, o pai dele era mecânico de automóveis. Ele trabalhou para pagar os estudos e era, como estudante, realmente um garoto muito legal. Ele me ajudou muito com os refugiados do Sudeste Asiático após a Guerra do Vietnã, quando eles estavam proibidos de vir para os Issaquahara. Eu estava lidando com uma enxurrada deles e precisava de ajuda jurídica porque estávamos fazendo lobby no Congresso. E o Jeff simplesmente se prontificou, resolveu a situação e era realmente um ótimo garoto. Ele não bebia, não fumava. Era realmente um garoto muito correto. Íamos a bares em Japantown, cantava bem no karaokê, mas não bebia uma gota. Ele era simplesmente um garoto totalmente legal, típico americano. E só para saber, em que ano foi, mais ou menos, que ele faleceu? Eu acho que ele morreu no início dos anos 90. Naquela época eu estava no Japão. Fui contratado depois do terremoto de Saisco, grande jornal do Japão. Então eu fui embora e não me importei com a morte dele, pois meus amigos sabiam disso, porque eles estavam muito envolvidos nisso. E só muito mais tarde eu ouvi J. Eu disse o que aconteceu com G e ele disse: "Oh, você não ouviu?" Sabe, ele morreu. E o que é um choque ensolarado para mim. E não havia nada que eu pudesse fazer no começo. Então demorou muito tempo para eu alcançar a Kamala sobre isso. Certo, então, o que exatamente havia em Kamala Harris que Jeff Adachi sabia e que você acredita que teria criado algum tipo de conflito significativo para ela ou para a sua posição? A conexão do cartel? Yeah. Não era a máfia X, era porque o ICE era um cartel. Ela era uma agente do cartel. E eu conheço outras histórias também sobre membros daquela época, quando São Francisco era um grupo muito fechado, mas não uma cidade grande. Certo. Ouça, ouvimos a mesma coisa de... Julguei todo o resto e ninguém realmente queria conversar, exceto eu. Eu trabalhei no serviço Pacific News e divulguei essas histórias, mas até eles estavam com medo de comentar sobre o salão do automóvel. Muito interessante. E você sabe que eu falei recentemente com o juiz Joe Brown e ele meio que insinuou que ela definitivamente estava envolvida em muita política suja, especialmente Willie Brown também. E você mencionou Willie Brown no seu artigo e a ligação dele que supostamente teria com o cartel. Você poderia explicar isso melhor, por favor? Sim, bem, ele era do oeste do Texas.
Ele era um daqueles. Há muitos na Califórnia, muitos imigrantes do oeste do Texas, quando a indústria do gado, que era a principal, não estava indo bem, eles migraram. Bem, ele conseguiu um diploma de direito, acredito que em São Francisco, e o contato dele com o cartel foi muito, muito cedo. Provavelmente ajudaram ele a conseguir o diploma de direito. Eu me lembro de uma vez que ele me conhecia, sabe? A gente ia para um evento público, era tipo um carnaval onde haveria alguns discursos e eu estava indo para lá com minha namorada e então ele veio logo atrás de mim, me agarrou pelo braço esquerdo e apertou meu antebraço o mais forte que pôde. Mas você tem que entender que eu costumava ser operário metalúrgico, soldador. Eu trabalhei em todo tipo de emprego no começo da minha vida. Então eu era duro como aço, e quando ele sentiu meus músculos enrijecendo, ele abriu a mão e simplesmente passou por mim, meio que humilhado. Eles não conseguiam me intimidar, esse era ele. Uau, inacreditável. Você ouve essas histórias. Ele era um sujeito muito ameaçador e ele me conhecia. Quando eu falei sobre outra namorada dele, a London Breen, ela é prefeita de São Francisco e a primeira coisa que faz para as pessoas em situação de rua, como uma espécie de boas-vindas, é dar um pacote de seringas e uma garrafa de heroína para injetar. Uau, isso Não é brincadeira. É isso que eles estão fazendo? lá. Ou seja, trabalhando em nome do cartel. E ouvimos do juiz Joe Brown, na semana passada também, que, enquanto ela estava no poder em São Francisco, ela trabalhou para ajudar George Soros a basicamente cometer roubo legal ao proteger uma das empresas dele. E então ouvimos repetidamente que, essencialmente, ela recebeu o poder de garantir que as elites tenham permissão para continuar esses vários negócios ilegais dos quais participam. E você parece confirmar que eu quero... Para. São Francisco era governada basicamente pela máfia judaica, Dianne Feinstein. Ela nasceu católica, eu estudei em uma escola católica para meninas, mas ela se casou com um judeu e então simplesmente mudou de ideia e descobriu que os judeus estavam por trás da indústria das drogas de lá. Eu me lembro de visitar o Hu uma vez porque um amigo me disse, temos que ir lá visitar esse cara. E nós fomos lá e ele era o maior traficante e distribuidor de drogas de São Francisco. Ele administrava uma garagem, uma grande, a principal garagem pública no centro da cidade, onde acontecia lavagem de dinheiro. Ele estava lá, bem ali. Ele estava ali contando o dinheiro em sua mesinha, enquanto a esposa dele pulou em cima de mim e começou a esfregar os seios no meu rosto. Quem era esse? Eu esqueci o nome dele. Ele era o principal responsável pela lavagem de dinheiro do cartel, e a lavagem era essa enorme garagem pública onde todo mundo em São Francisco estacionava, porque era obrigatório na cidade, tinha que usar essa garagem de 6 andares. E ele morava em Bolt Hill, numa mansão enorme. E fui convidado para lá por um amigo. E nós estávamos fumando maconha e ele estava dizendo, você sabe, esta é a maior era na história americana, porque os heróis, tipo, qual é o nome? O chefe da Microsoft. O chefe da Microsoft. Bill Gates. Bill Gates, sim. Ele é um gigante da indústria americana. E eu disse que esse cara está louco. Eu estou fumando com isso. Ele está absorvendo muito do produto que está vendendo. So, well... Ele era essencial para todos os advogados judeus. Mas o mais importante é o setor imobiliário, porque foi por isso que todos os garotos foram presos. Eles eliminam a edição ocidental, porque querem criar casas e chalés bonitinhos e charmosos para os gays que vêm de todo o país, porque acham que a maioria deles são famílias ricas. Eles vivem como 5 em uma casa compartilhada em um prédio e não vão morrer de AIDS, sabe, nos próximos 6 anos. Assim, a casa ficaria disponível novamente para o mercado imobiliário. Nossa, isso é realmente cínico, é tipo um movimento draculesco, sabe, é algo de outro mundo. E essa era a cidade mais liberal dos Estados Unidos. Certo, pessoal? A mídia apelidou isso de eleição do aborto. Precisamos enfrentar esse mal. Quando você se une à Preborn, a maior organização pró-vida do país, você está protegendo as maiores vítimas da nossa sociedade. Bebês no ventre de suas mães. A rede de clínicas da Preborn está localizada nas áreas com maior índice de abortos do país e já salvou mais de 300 mil bebês. Quando uma mulher considera o aborto, a Preborn está lá. A Preborn oferece ultrassonografias gratuitas. O poder de ouvir um batimento cardíaco em um ultrassom, combinado com o amor de Deus, dobra as chances de vida de um bebê. Uma ultrassonografia custa $28 e até 5 ultrassonografias ou $140. Qualquer doação ajudará a causa.
E todas as doações são dedutíveis do imposto de renda. Para doar com segurança agora mesmo, 250 libras e diga a palavra-chave baby novamente, isso mesmo, 250 libras, baby. Ou você pode acessar preborn.com Candace. Isso mesmo, preborn.com Candace. Sim, e é como eu disse, é impressionante porque tivemos o juiz Joe Brown aqui e ele está confirmando todas as mesmas coisas. Você sabe, ele estava falando sobre o assassinato de Martin Luther King. Ele estava falando sobre, você sabe, como o governo teve participação nisso. E eu acho que para muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, acho que 1,5 milhão assistiram a esse episódio. E eles disseram, sinto que estou aprendendo história americana pela primeira vez, porque nos livros didáticos você aprende que tudo era feito de forma correta. E que a América sempre foi esse grande país. E você sabe, é realmente impressionante ouvir pessoas que cresceram nessas várias cidades falando sobre crimes relacionados à máfia, falando sobre drogas, falando sobre a corrupção de Kamala Harris e como ela estava envolvida nisso. E é bastante assustador saber que ela está tentando ser eleita presidente dos Estados Unidos. Eu realmente quero mudar de assunto e falar sobre a mãe dela, porque fiquei bastante surpresa com a sua afirmação de que ela estava envolvida no programa MKUltra. E ainda assim, para mim, isso parecia ser a única coisa que fazia sentido, porque ela parecia estar, de certa forma, infiltrando-se no movimento dos direitos civis. E eu fico pensando, o que essa suposta cientista brilhante está fazendo se envolvendo constantemente em protestos pelos direitos civis e fazendo amizade com essas pessoas? E porque eu sou, bem, conhecedora do programa MKUltra, eu reconheço a conexão ali. Você pode falar sobre o que ela fez ou sobre o que você está alegando que ela fez? Sim. Bem, primeiro eu entendo que o plano Teolan, eles eram como escrivães, juízes, espiões, eram os britânicos quando a Índia era uma colônia britânica. Mizobaun nasceu quando ainda era uma colônia britânica. Então, o resto do país estava se revoltando contra os britânicos, mas eles eram muito, muito leais ao serviço de inteligência britânico e ao serviço policial na Índia. Então, foi assim que todos eles prosperaram, agradando aos britânicos. Isso permitiu que Shaya Polan, depois que ela se formou em Madras, na Índia, fosse para a NU Berkeley, que não é a escola mais barata da Universidade do Norte da Califórnia. Um lugar realmente barato para estudar. Era um dos lugares mais caros que eu conheço. Eu estudei lá. É muito caro lá. Ela trabalhou no laboratório de macacos lá. Ela entrou. É uma combinação realmente estranha de psicologia psiquiátrica, estudos de simiane e zoologia. E ela era uma especialista em treinar macacos, você sabe. E Madras é uma área, sua cidade natal, onde há muitos macacos correndo pelos templos hindus e tudo mais. E então ela está muito familiarizada e é muito boa com eles. E ela desenvolveu a teoria, e essa foi a época do Rei Goodall. Há um grande crescimento no número de mulheres que trabalham com macacos. Ok. Havia 8 programas criados em todos os Estados Unidos, Inglaterra e Europa. A empolgação de uma boa e velha história nas notícias. Quando Goodall estava tratando os macacos, os filhotes de macaco eram tratados como se fossem crianças humanas e obtendo respostas muito, muito boas ao treiná-los. Então ela fazia parte dessa escola. Agora, o que aconteceu enquanto ela estava na UC Berkeley? Depois que ela se formou, ela saiu de Berkeley, pegou seus 2 filhos e se divorciou do marido, um tal de Harris, Donald Harris, que era. Bem, na época era em biologia. Depois ele se formou em direito, se divorciou dele, mudou-se para São Francisco e não fez nada por 2 anos. Ela esperou 2 anos enquanto seu pedido estava em um hospital em Montreal. Então, este era o famoso hospital judeu em Montreal, no Canadá. Ok. Para qual instituição ela se candidatou exatamente? Sim. Foi lá que ela finalmente começou a trabalhar. Sim, ela acabou sendo empregada. O processo deles, porque eles tiveram que verificar todos os seus antecedentes, tudo, cada pequeno detalhe sobre ela. Isso porque o psiquiatra muito famoso foi quem realmente deu início ao programa MKUltra, Onu Cameron. Onu Cameron, ele era um cara escocês, um pedófilo e um torturador. Ele usa todos os tipos de drogas nas vítimas desse programa. Ele faleceu e houve um hiato de 7 a 8 anos em que seu programa foi encerrado porque não havia ninguém responsável trabalhando. E eles fizeram os movimentos que o 12RA faz no Congresso. Havia um segredo, não tão secreto assim. Houve uma investigação no Congresso sobre o MKUltra.
Então a pressão estava sobre os canadenses. O laboratório da ONU Câmeras ficava em Montreal. Ok. Então a pressão estava sobre os canadenses para se prepararem. Então eles fecharam aquele laboratório. Allen é um laboratório infame, o laboratório Allen. E então eles queriam criar outro centro também conectado à universidade. Se a universidade lá em Montreal tivesse que ter essa certificação, enquanto isso eles estavam tentando encontrar um novo diretor para assumir o lugar deles. E ela finalmente recebeu a ligação. Eles a trouxeram, instalaram ela em outro local, no anexo do Hospital Judaico, e ela assumiu o comando do MON. Não apenas do laboratório de macacos, ela também assumiu o comando da ala de atendimento aos pacientes. Era uma ala pequena de atendimento aos pacientes, porque naquele hospital, o Jewish Memorial, também havia uma clínica psiquiátrica. Então ela trabalhou como psiquiatra lá, em uma divisão muito pequena, que se tornou o centro para o programa MK Ultra revivido. Ok, então isso é... Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Então eu não sabia que a pessoa que começou o programa era um psicólogo chamado Cameron. Fiquei com a impressão de que a pessoa veio... Cameron. Você e Cameron? Sim, eu tinha a impressão de que era o Dr. Sidney Gottlieb quem... Não. Ok. Sidney Gottlieb era um jogador de golfe. Ele foi aplicado. Ele não gostava de pesquisa. Ok. Ele E acabei de aplicar tudo. Cameron tinha desenvolvido... o uso de drogas, hipotismo, sabe, como privação. Todas essas técnicas desagradáveis para destruir um humano. Força de vontade humana. Uau. Capture o cérebro deles. Godier é o famoso. E todo mundo acha que o MK Ultra era basicamente o técnico americano. Sabe, veio de Londres, saiu do Instituto Tavistock de Sigmund Freud. Sim. Segunda Guerra Mundial. Estou muito chocado que você esteja trazendo isso à tona porque me meti em muitos problemas com a mídia por discutir Sigmund Freud longamente. E tenho feito isso neste podcast. É super importante que as pessoas conheçam a verdade sobre ele, que foi uma pessoa que criou um método de psicologia basicamente para manipular pessoas que, de fato, estavam sendo abusadas pelos próprios pais, sabe? E é por isso que ele era obcecado por crianças e sexo. E é chocante que aprendamos que ele é um herói na psicologia. E é muito importante que as pessoas aprendam a verdade sobre ele, porque a psicologia é que, então, sua família é o que gerou propaganda, que seria a família Bernays e Edward Bernays. E você está certo. Tudo isso se encaixa perfeitamente no programa MK Co-Area, que foi criado para ver como você poderia destruir alguém e como você poderia hipnotizá-lo. Nós falamos no programa sobre os assassinatos de Charles Manson. Na verdade, aquilo foi a CIA e tudo o que o público pensa que sabe sobre aquela mesma área. Você está falando de São Francisco, Califórnia. Esses são agentes federais que eram obcecados em aprender como hipnotizar o público, como destruir a vontade das pessoas. E uma grande parte disso era a molestação, e Sigmund Freud, de fato, escreveu textos sobre como molestar alguém quando é criança, sodomizando. Eles estavam interessados em explorar como poderiam criar psicopatas. Esse também é outro elemento desses programas e da psicologia. E acho que é difícil para as pessoas aceitarem o quão maligno isso é. E agora você está dizendo que Sciala recebeu a ligação e então participou do programa de testes, análises. Pacientes, a inteligência artificial criou isso. As técnicas de lavagem cerebral que eles desenvolveram foram obviamente massivas durante a Segunda Guerra Mundial, porque tentaram usá-las contra os aliados alemães e assim por diante, e relutantemente contra o inimigo alemão. E também contra aliados relutantes. Eles tentaram usar técnicas de controle mental, mas depois da guerra, né, acho que foi no final da década de 1940, né, em 47 ou 46. Entre 1946 e 1948, os militares britânicos criaram o Instituto Tavistock, que fica na Tavistock Square, em Londres. O próprio Sigmund Freud veio da Suíça para Londres para cortar a fita de inauguração. Então ele designou um de seus filhos para ser o diretor do lugar que ele estava logo atrás. Ele era o principal psiquiatra da família. Sim, conheço Tavistock. Há também alguns indícios de que até mesmo os Beatles e a música surgiram na Universidade Tavistock. E como isso poderia se transformar? Sim, modificando o comportamento humano. Que o álbum mais louco deles é sobre controle mental. Certo.
Isso é exatamente correto. E então, o que realmente acontece neste cenário? Como isso foi devidamente submetido a alguma revisão parlamentar detalhada e completa, como esperado? Há algumas reclamações. Então, eles decidiram mudar o núcleo do programa para Montreal, uma colônia britânica próxima aos Estados Unidos, para fazer contato e resolver problemas. Quem poderia suspeitar que esse programa de Dart Days está acontecendo na linda e maravilhosa região florestal do Canadá? Certo. Namur, agora também na parte francesa do Canadá, também. Quem já suspeitou disso? E eles poderiam usar os franceses como cobaias, certo? Sim. Quando A chegou, havia uma preocupação com as colônias britânicas. E então Shmamala estava adaptando isso mais aos súditos coloniais, não apenas ao povo caucasiano. E então eles enviaram um agente de desinformação britânico, Hardy Al Baines. Ele era um charter. Na verdade, estive em um de seus discursos. O caso dele é muito inteligente, inglês perfeito. Mas obviamente havia algo estranho em seu cérebro. Então ele criou o Partido Comunista, marxista-leninista do Canadá. É o único partido comunista no Canadá e um personagem realmente emo. E os pacientes para os quais Shamala estava produzindo, muito conveniente. Tanto os indianos, ele era um servo Sikh, mas muito independente do movimento Sikh. Ele não fazia parte do movimento de libertação Sikh. Kai e Charla eram o que chamamos de conspiradores, acho que é assim que você os chama. Ela lidaria seus pacientes, especialmente os mais jovens. Eles estão se concentrando em pessoas mais jovens. Eles achavam que pessoas mais velhas não eram bons sujeitos para esse programa. Você usa jovens que saíram de orfanatos, de prisões e assim por diante para a detenção. Ele os colocou com rário e fez uma coisa chamada estátuas vivas. Ok, ele faria isso. Eu vi um. Acho que foi no fim de semana de 4 de julho. Eu estava fora. Eu tinha muitos empregos em Nova York. Mas o dia 4 de julho era meu raro dia de férias de 3 ou 4 dias. Saí com alguns amigos e um cara canadense que queria ir para casa. Nós dirigimos até lá a noite toda e de manhã, quando nos aproximamos de Montreal, vimos estátuas humanas, sabe, na estrada. Então diminuímos a velocidade e paramos, saímos do carro. Meus amigos estavam bem animados e tinham bebido bastante a noite toda. Fomos até esses caras, os caras e mulheres, sabe, garotas, caras e garotas. Todos estavam em poses revolucionárias, posando como revolucionários russos. Alguns com o punho erguido, outros segurando um pedaço de pau como se fosse uma arma e tudo mais, bem no meio de uma estrada pública, ok? Uma rodovia principal. Rodovia. Não era uma rodovia principal, mas era uma rodovia. Saímos do carro, meus amigos foram até eles e começaram a gritar "bu", sabe, tentando fazer eles se assustarem e saírem dali. E eles não se mexeram nem um pouco, sabe? Tinha comida ali. Eu disse, e um cara veio cutucar um de nós. Eu falei, é melhor não fazer isso, cara, senão você pode acabar se dando mal, hein? Então todos nós nos assustamos de uma vez. Eles disseram, isso é muito, muito, muito estranho. A gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Então pulamos de volta no carro e fomos para Montreal, basicamente para uma festa de fim de semana, o que acabou sendo um fiasco total. E assim eu tive um vislumbre do programa de estátuas vivas. Isso foi aplicado mais tarde à Guerra do Vietnã. Logo depois, a CIA recrutou. Eles simplesmente reuniram um grupo de cerca de 200 combatentes especiais para serem levados de helicóptero até a trilha Ho Chi Minh, no Camboja e no Laos, porque não era tão ilegal lutar na guerra lá. Então, cada cara sozinho era deixado de helicóptero. Ele podia correr tipo 4, 10, alguns indefinidamente. Essas pessoas eram realmente controladas mentalmente. Eles ficavam escondidos atrás do tronco de uma árvore por até 2 ou 3 dias, esperando a pessoa ali, o oficial. Eles deveriam atirar, matar sem ir ao banheiro, sem piscar os olhos e naquela mesma posição congelada. Se então com algum tipo de temporizador que eles tinham, eu não faço ideia. O temporizador os mantinha acordados, avisando que o cara estava vindo pela estrada. Eles atiravam nele, matavam e depois corriam como o diabo. Agora, desse programa de 200, só houve 12 sobreviventes de 30 dúzias. Nós os chamamos, eles voltaram para os Estados Unidos, o exército os trouxe de avião. Todos foram juntos para a sede da CIA. E veja, eu disse, nós não fazemos ideia do que você está falando. Sabe, nós não sabemos quem você é, sabemos que está mentindo e os expulsamos.
e eles se tornaram uma espécie de jogo de motocicletas na Dakota do Norte e no oeste do Colorado. E eu conheci um deles, você. Então eu conheci a história por trás disso. Ele era um índio canadense. Uau! Isso é. Lá na unidade de Shaimala, quando ele era criança, quando ele era jovem, na adolescência. Você acha que sabe quem vencerá a eleição presidencial ou quantas cadeiras os democratas e republicanos ganharão na Câmara ou no Senado? Bem, existe uma bolsa financeira legal que permite que você negocie ou aposte no resultado dessas eleições. E ela se chama Xikali, que foi à justiça contra o governo Biden e conseguiu aprovação legal para apostas em eleições. Pela primeira vez em mais de 100 anos, eles têm mercados sobre quem vai vencer a eleição presidencial, quem vai controlar a Câmara e o Senado, quem vai vencer nos estados decisivos e muito mais. A Kalshi já está sendo usada por centenas de milhares de pessoas e já facilitou negociações no valor de mais de $1 bilhão. O interessante da plataforma é que você pode negociar com base nas suas opiniões para ganhar dinheiro ou proteger-se contra riscos políticos. Você pode conferir a opção de mercado para ver quem tem mais chances de vencer. As probabilidades estão em torno de 58 a 42. Sem surpresa, Trump está à frente. Os mercados eleitorais agora estão abertos para negociação. Eles são o primeiro local regulamentado onde você pode fazer isso. No momento, ao se cadastrar em Kalshi.com Candace, os primeiros 500 traders que depositarem $00 receberão um crédito gratuito de $20. Isso é Kali.com Candace. Então, vou te dizer o que me assusta no que você está dizendo. Antes de tudo, quanto mais eu aprofundo na genealogia dela, há alguns aspectos ali que se encaixam perfeitamente demais com o que você está me contando. Perceber que a família dela esteve envolvida no tráfico de escravos, que eles estavam envolvidos na maçonaria, que por algum motivo ela está tentando fazer todo mundo acreditar que pertence a todas as etnias. Mas o que ela é, que conseguimos determinar a partir da família da Kamala, que tem sido muito aberta e não apoia o que ela está fazendo. Algumas pessoas da família dela nos disseram, olha, nós somos judeus sírios. Eu não sei por que ela está escondendo esse fato. E então, alguns membros da família dela, que são judeus no Canadá, disseram exatamente a mesma coisa. Tipo, todos nós sentimos que ela está tentando esconder o lado judeu, o que é bem estranho. A outra coisa que me alarma no que você está dizendo, porém, é que Shemalá se envolva nisso, e se envolva no que só pode ser descrito como um programa de tortura humana, para ver se você basicamente consegue zerar um ser humano, colocar um ser humano em branco e preenchê-lo com o que quiser, transformando-o em um robô. E há um aspecto da Kamala que parece como se ela mesma tivesse sido doutrinada. E eu me lembro vividamente de um parente dela com quem conversei dizendo que, bem diferente das descrições que ela faz hoje em público sobre sua relação com a mãe dela era militante, foi o que ele disse. A mãe dela era absolutamente militante com os filhos. E agora ela faz parecer que teve uma infância florida. Então você tem essa mulher que, no trabalho, se envolve nessa tortura psiquiátrica de cidadãos do mundo todo. E então você ouve do familiar dela que ela era militante com os filhos. E então eu observo o comportamento da Kamala hoje, e parece que ela é uma folha em branco na qual qualquer personalidade pode se encaixar. Ela pode ser jamaicana ontem, pode ser hispânica amanhã. Ela pode agir como uma pregadora negra, como acabou de fazer. E isso me apavora de certa forma. É quase como se a própria Kamala tivesse sido doutrinada. O que você acha disso? Com certeza. Você tem que entender, a mãe dela tinha que cuidar desses pacientes. O tesouro dela, sabe, era isso que a movia. Esse era o sustento dela. Ela conseguiu comprar uma casa com tudo isso, né? Uma casa muito boa em Montreal. Mas o problema dela era que não conseguia cuidar das filhas. Ela se dedicava tanto aos pacientes, então ela tinha uma rotina e fazia como as técnicas que ela conhecia diziam para fazer. E sim, eles eram basicamente o MK Ultralight, né? Digamos, ultralight, vazio do que todo o tratamento, ok? Voz. E isso explica os padrões estranhos de fala, ou você sabe os movimentos bizarros dos olhos e do corpo dela, ou coisas do tipo, como esses caras do MK Ultra que você conhece, sabe? Tipo, como aquele super soldado que conheci, você sabe que ele faria isso. Ele era perfeitamente normal tomando uma cerveja e, de repente, entrava nesses acessos malucos e bruscos em que podia ser perigoso, podia até te matar, sabe? Então você sabe, isso é basicamente o mesmo que acontece com a Kamala de novo. Ela teve uma versão mais leve disso, né? Não foi até o extremo, sabe? O Hussein não mandou ela para a Síria para matar um monte de jihadistas nem nada, mas ela definitivamente foi afetada por isso. E a irmã dela também, ela era outra, Maya. Ela foi uma das 3 principais conselheiras de campanha da campanha presidencial de Hillary Clinton.
Então elas foram colocadas lá meio que como controladoras. E olhe para Hillary, o que aconteceu com Ela, de uma pessoa meio atrapalhada para uma pessoa robótica, certo? mesma coisa. O programa continuou e a irmã dela era uma supervisora. Ela tinha passado pelo programa e de alguma forma colocaram a Hillary no programa também. Coisas assustadoras o que eles estavam fazendo. Sim, sim. E o mais sério é que depois daquele programa em Montreal e da investigação do Congresso no Zequinha, tudo desapareceu da face da Gears. Não tivemos mais esses vislumbres depois disso. Você sabe, sabemos do grande protesto anti-Organização Mundial do Comércio em Seattle, feito pela Unidade Trabalhista. Disse que minha ex-esposa era membro do Sindicato dos Trabalhadores da Culinária em São Francisco. Ela estava lá em cima. Ela disse, um monte desses caras malucos do Canadá usando máscaras. Havia esses caras pequenos e baixos e então vieram os caras grandes e altos jogando pedras em nós, sabe? Jogando pedras como uns malucos, uma coisa selvagem. Os caras altos só observavam. E eu disse para ela naquela época, esses são alguns dos anti-ultra-pacientes. E os todices são a RCMP, a Polícia Montada Real Canadense, de olho neles. Isso é simplesmente inacreditável. E é engraçado você mencionar a irmã dela. Então, o programa continuou, mas eles descobriram que ele só estava matando pessoas. Provavelmente essa coisa de vidas negras importam. Além disso, todas essas pessoas estranhas, muito estranhas, chegaram e começaram a causar muitos problemas. Você violência Sim. onde a maioria das pessoas não estava. Eles são apenas hippies descontraídos. Sim, então acho que essa também foi outra operação do MK, principalmente quando o tumulto estava acontecendo. Você sabe disso. Foram 4 dias de cavalgada e de repente algo incendiou propriedades e matou um monte de gente. Não havia dúvidas de que aquela era uma operação federal. Quero dizer, quando observei, ele tinha todos os aspectos. Ele é. Você olha para Portland, Oregon e para Minneapolis, perto da fronteira canadense, para esses agentes chegarem. Uau, fascinante. Sim, foi simplesmente incrível. A polícia simplesmente não conseguiu prender essas pessoas. Eles simplesmente não conseguiram fazer isso acontecer. Mas então, em janeiro, 6 de janeiro, eles de repente conseguiram identificar cada pessoa presente. E então você realmente entendeu que o governo estava envolvido, porque quando eles querem capturar pessoas, eles certamente o fazem. E quando não o fazem, certamente não o fazem. E é interessante você mencionar a irmã dela, Maya, porque recentemente consegui perceber como é estranho que a filha dela, uma jovem chamada Demina Harris, não tenha pai. E o que quero dizer com isso, e continuamos vendo o que acontece, é que ela teve uma filha supostamente quando era adolescente e não há pai na certidão de nascimento. E ninguém sabe quem é o pai. E nós temos estado meio obcecados neste podcast com esse reconhecimento recente de que parece que eles estão criando políticos. Todos eles têm esse passado muito obscuro. Tudo o que você está falando me lembra da criação de Emmanuel Macron e de todos os aspectos estranhos da sua história. E ele é casado com uma pessoa que viveu como homem por 30 anos. E todo o Estado está conspirando para manipular o público sobre esse fato, apesar de todas as evidências em contrário. Todas as evidências apontam para o fato de que Emmanuel Macron é casado com um homem que, no mínimo, cometeu estupro de vulnerável contra ele quando era adolescente. E assim, estamos vendo esse programa se espalhar amplamente pela sociedade e é difícil comunicar isso para as pessoas que ainda estão adormecidas e que ainda mantêm essa fé de que esse processo que está acontecendo é legítimo e democrático e que somos realmente uma república. E não que existe uma espécie de mão que está manobrando nos bastidores para eleger certos políticos para, essencialmente, cumprir seus objetivos sádicos. Você está absolutamente certo. Franquear a política é o que é. Sabe, temos um bando de maníacos sem cérebro recebendo ordens e você se pergunta o que eles fizeram com Joe Biden. Sabe, ele é tão dependente desse teleprompter e daquele fio que eles têm dentro dele que parece que eles conseguem levar todo tipo de pessoa para debaixo d'água. Quanto ao filho de Maya, bem, Willie Brown é um cara bem durão. Então pode ser o papai Willie. Uau! William mora sozinho neste apartamento de 20 andares em São Francisco e gosta de colher frutas. Como eu disse, ele gosta de escolher os concorrentes. A próxima e notável heroína política negra de grande sucesso e influência de São Francisco, uma figura verdadeiramente inspiradora e promissora. Willie Browse foi colocado na torneira Dela? Meu Deus. Surpreendentemente bom, a tio Willie.
A propósito, eu também quero te perguntar, já que estamos falando sobre Kamala e seus relacionamentos e esse tipo de segredo aberto. Quer dizer, não há outra maneira de dizer isso, mas ela dormiu para chegar à sua posição de poder. Foi-lhe entregue o poder. Isso não era uma meritocracia em São Francisco. Isso acontecia independentemente de você estar ou não na máfia. Mas você mencionou em seu artigo que Kamala foi casada anteriormente e isso é algo bastante explosivo. E você disse que ela foi casada com um britânico canadense e que se lembra vividamente do casamento. Há 10 anos. Eu vi o artigo. Se eu vejo algo nas notícias, costumo prestar atenção, mas eu só estava lendo aquilo no ar. Acho que estava em um avião ou algo assim, então não pude pegar a revista. E eu li que ela se casou com um canadense britânico, estavam felizes, morando em Montreal, e ele também tinha negócios em Toronto. Aparentemente a casa deles era em Montreal. É só disso que me lembro, era apenas algo que li. Eu só fiquei curioso sobre isso e realmente me arrependo de não ter arrancado a página e colocado no meu bolso. Eu deveria ter feito isso. Às vezes sou honesto demais. Então deve ter sido um casamento muito rápido, porque logo depois ela se casou com Doug Emhoff. Isso foi o que me chamou a atenção. E então Emhoff ficou com as filhas e a ex-esposa ainda é amiga da Kamala. E como eu disse, por ser judeu, ele está supostamente envolvido em financiamento de produção de filmes. Mas ele não tem uma lista de filmes em lugar nenhum, nem nada em nenhum outdoor. Então a questão é, isso é só uma fachada? Isso foi em São Francisco de novo? Foi isso mesmo? Sim. Bem, alguém me contou algo em off sobre o relacionamento deles? Vamos passar por isso. Se de fato você sabe, ela ainda era casada e talvez ainda seja casada com aquele empresário canadense. Ela provavelmente é cidadã canadense e britânica também, o que a tornaria inelegível para concorrer ao cargo mais alto do país. Basicamente, não permitimos que britânicos ocupem o cargo máximo desde que eles incendiaram a Casa Branca. Bem, também não permitimos quenianos, mas isso já aconteceu no passado, né? É realmente inacreditável. Bem, vou continuar tentando ver se conseguimos encontrar algum rastro disso. Como eu disse, alguém... A vida secreta de Kamal Har é fascinante, mas também é horripilante porque eu não estou enojado ou com ódio ou nada disso. É só isso. Ela é apenas um dos últimos grandes produtos do MK Ultra. Quero dizer, meu interesse é clínico. Yeah. A economia tem sido um grande fardo para o americano médio. Os salários estão estagnados, as despesas aumentam e é muito difícil conseguir pagar todas as contas sem usar cartões de crédito. Se você é proprietário de um imóvel e está frustrado com esse ciclo, ligue hoje mesmo para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo e agora estão abaixo de 5%. Se você carrega um saldo no cartão de crédito com uma taxa na casa dos 20%, a American Financing pode mostrar como usar seu patrimônio e tirar você das dívidas. Os consultores de hipoteca que recebem salário estão economizando para seus clientes uma média de $800 por mês. E se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Então, ligue hoje para 800-795-1210 novamente, é 800-700-951-210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens, novamente, é americanfinancing.net Owens. E sabe, é engraçado você dizer isso, porque perceber o quão eficaz o programa MK Ultra foi em criar várias psicoses em massa, e realmente dá para ver como a mídia consegue simplesmente dizer algo, e por isso aquilo se torna verdade e as pessoas entram na linha. Isso modifica o comportamento de todos, ao ponto de termos uma mulher que nunca, em toda a sua carreira, afirmou ser negra, sempre disse que era indígena e de repente ela nem sequer vence. Eles simplesmente afirmam que essa é a mulher que vai ser a principal candidata do Partido Democrata. E em 2 semanas, de repente, ela está dando entrevistas e falando sobre sua criação como negra e lança um livro sobre isso. E ver o público simplesmente, ou pelo menos uma grande parte do público, aceitar isso tão facilmente é assustador. Há um elemento disso que é assustador. O fato de as pessoas não se darem ao trabalho de pensar por si mesmas ou de questionar essa narrativa. Isso realmente mostra o sucesso de Sigmund Freud, e talvez por isso o celebrem nos livros didáticos, porque para as elites ele representa a capacidade de reconhecer que isso é possível. É possível persuadir facilmente as massas com insistência suficiente sobre praticamente qualquer coisa. E se estamos sendo convencidos sobre Kamala Harris e sua herança negra e a luta que ela diz ter vivido quando era criança, então estamos prontos para ser convencidos sobre qualquer coisa. Eu diria... Sim. E a outra coincidência estranha é que seu companheiro de chapa, um improvável companheiro de chapa, era Tim Walz.
Ele é governador de Minnesota, bem ali na fronteira entre a Califórnia e o Canadá. E ele estava envolvido no contrabando de trens cheios de dinheiro da China. Ele esteve na China 30 vezes. Se ele esteve lá, eu nunca o vi. E eu fiquei no leste asiático por 25 anos. Frequentemente ia a Pequim, a diferentes cidades na China, Guangzhou, Pequim, por toda parte. E nunca, em nenhum momento, eu o vi. E eu fiz uma matéria recente, publicada há pouco, sobre como o negócio de dólares falsificados foi da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha acabou com isso por causa das questões da União Europeia. Todas as outras moedas ocidentais da UE foram criadas como moeda de comentário, né? Basicamente para impedir a falsificação da Grã-Bretanha e da Holanda. Ok, então conversei com um grande artista de lá, cujo nome era Remy. Ele é um descendente direto do regime Rema, o maior pintor do mundo, basicamente. Cara interessante. E depois do meu telefonema, eles o jogaram na cadeia. Mas ele me contou tudo sobre o rastro de falsificações da máfia holandesa. Ele disse que temos os melhores gravadores do mundo. Os britânicos têm as melhores tintas e papéis, nós temos os melhores gravadores. Você sabe disso aí, e então o dinheiro vai da Holanda para Jacarta, na Indonésia. E eu fui lá e eles disseram, sim, o governo militar Leahy comprou todos esses aviões da Boeing de pessoas muito corruptas. Um representante que costumava ser embaixador do ZEUA na Tailândia, pedófilo, basicamente. E de lá os aviões pegam os pontos na Ásia e depois cruzam para o ZEUA. Mas os ZEUA são bem rigorosos com as falsificações que conseguem detectar. Então vai para o Canadá. Eles disseram, isto é na Indonésia. Uau! Então tudo isso faz parte do trabalho do Waltz. E ele também é outra figura bizarra. O pai dele era um psicopata porque ele estava na Guerra da Coreia e tinha todas essas crianças terríveis como esposa. Então Tim ficou traumatizado e descobriu que seu abrigo era como um lar ultraparental, onde ele sentia que o Partido Comunista Chinês era meu pai e minha mãe. Você sabe que é isso. Foi assim que ele pensou. E então ele é um agente de longa data e há 25 anos nunca o vi em nenhum ponto de encontro ou algo assim, no trem, no avião ou em qualquer lugar. E eu disse que isso é realmente muito estranho. Você deve ser um wonder, a festa, acampamentos de festa. Você deve estar. Então essa é a falsificação completa, porque eu sou melhor que um deles, porque moro perto da fronteira com o México e já prenderam meu dinheiro aqui. Todo mundo aqui na fronteira tem muitas notas, geralmente de 20 e 50 dólares. Eles nem verificam os modelos TW e 50, mas sim os modelos TW e 50. Todo mundo já teve problemas financeiros. Tem tanta falsificação aqui embaixo, e isso vem da rede chinesa de Tim Waltz, que está ativamente minando a moeda dos Estados Unidos da América. Isso é inacreditável. Também está aliado ao cartel. Todos eles são aliados de um cartel. É por isso que Donald Trump, ele lembra, fechou o consulado chinês em Houston. Então, toda essa região sul e sudoeste está inundada de dinheiro falso, sabe? E isso acontece porque quando você vai ao banco, tipo o Wells Fargo, e diz, aqui está um maço de notas de 20, quero depositar isso na minha conta. Sabe, eu tenho algumas contas para pagar. A atendente vai passar o dinheiro na máquina e, sem dizer uma palavra, vai para a sala dos fundos, volta e diz, bem, seu depósito ficou abaixo de 8 dólares. Eu disse que posso te dar 200 dólares. Ela disse que você doou 180 dólares em dinheiro de verdade. Uau! É assim que acontece. Isso é muito comum por aqui. Não há uma família aqui que tenha perdido dinheiro por causa de falsificações. Isso é simplesmente incrível. Sim, isso é realmente incrível. E isso, como eu disse, é fascinante porque é quase a única coisa que faz sentido quando você fala sobre Kamala Harris e todos esses aspectos estranhos do comportamento dela, das coisas que ela parece esconder sobre sua linhagem familiar. Ou seja, o quão psicopata você precisa ser para saber que descende das mesmas pessoas que escravizaram os negros americanos. Negros africanos escravizados, desculpem, na Jamaica. E a propósito, brutal. Hamilton Brown foi absolutamente brutal. Realmente lutaram pelo direito de chicoteá-los e de poder abusar deles, e então se envolveram intimamente quando o tráfico de escravos acabou, envolvendo-se em todas as camadas do governo. Depois sua família se envolveu com petróleo, a Standard Oil em Cuba, e todas essas são coisas que quando você começa a olhar, você percebe que são aparentes.
Mas pensar que essa mulher pode subir lá e mentir sem sentir nada, sabe? Enquanto ela simplesmente assume o papel de alguém que é descendente de escravos, deveria alarmar a todos. Deveria alarmar cada pessoa saber que ela mente e não sente nada. Para mim, só uma pessoa que passou por algum nível de lavagem cerebral seria capaz de fazer isso. Veja, tudo isso é possível porque você precisa entender a relação com os judeus do Oriente Próximo. A família Sassoon, que comandava o comércio de ópio na China, transformou a China no homem doente da Ásia. Quase todos os chineses eram viciados, lembre-se disso no final do século XIX. E então você tem esse elemento judaico do Oriente Próximo combinado com esse financiamento chinês de sua campanha. Ok. E Xangai, certo? Eu conheço muito bem Xangai e, infelizmente, sou muito amigo da mídia. Na verdade, um deles, que morreu recentemente, me disse que você conhece o Comitê do Partido de Xangai, o grupo mais poderoso da China. Eles não são chineses puros, são descendentes de judeus chineses do negócio do ópio de Sassoon. Ok. Então, se você entender que a China, o meio e o menos, o judaísmo, coletam informações para controlar o dinheiro do mundo e também para controlar as drogas do mundo. É assim que você controla o dinheiro. É disso que se trata a campanha Harris Walls. Há pessoas atrás de nós. Uau. Bom, posso te dizer que essa conversa... Esta não é uma pequena rede de crimes. Isto é sobre o poder global. E o que eles estão dizendo agora é que os Estados Unidos são um homem doente das Américas. Sim, nós... São. Ora, o que eles fizeram com a China para quebrar o poder chinês era um império poderoso e rico. Meu medo é que, se ela chegar ao poder, o jogo acaba, as luzes se apagam para a América. E é por isso que eu quis te trazer ao programa e falar sobre isso hoje. Obviamente você nos deu tanta informação e isso vai nos levar a milhões de outros caminhos para investigar. Isso me dá confiança em saber que as coisas que descobrimos até agora são alarmantes e que, como eu disse, americanos de todas as raças e origens estão percebendo que há algo muito errado com a campanha de Kamala Harris. Pessoas de todas as religiões estão reconhecendo que há algo muito errado com a campanha da Kamala. Tem sido realmente um esforço colaborativo de todos me enviarem informações em pequenas partes e dizendo: "Ei, eu me lembro disso sobre ela." Como eu disse, até mesmo a própria família dela, que não apoia esse empreendimento comunista, está levantando alertas e sinalizando problemas, me contando coisas que ela está dizendo e que simplesmente não são verdade sobre a família deles. E por isso, espero que para as pessoas que estão ouvindo isso, isso traga ainda mais clareza para vocês. Se você está ouvindo isso, por favor, compartilhe. Obviamente, já estamos indo às urnas e é muito importante que possamos notificar o máximo de pessoas possível sobre Tim Walz, sobre Kamala Harris, sobre sua verdadeira genealogia, sobre seus verdadeiros objetivos políticos e sobre sua verdadeira educação. Eu faço, Yoichi Clark. Quero agradecer muito por se juntar a nós hoje e reconhecer sua bravura. Agradeço sua disposição em ser condenado pela mídia, que certamente estará ao meu lado. Mas acredito que serão necessários guerreiros independentes pela verdade para que todos no mundo despertem para o tipo de mal que estamos enfrentando, que acredito ser apenas um pequeno grupo de pessoas da elite que acumulou muito controle através da mídia e desses tipos de programas psiquiátricos de lavagem cerebral. Então, Yoichi Clark, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Sim, foi um prazer. Muito obrigado. Agradeço de verdade. Obrigado. Certo, pessoal? Bem, isso é muita coisa para assimilar. Tantas coisas das quais eu mesmo nem tinha conhecimento. Muito mais coisas que agora quero aprender para ter certeza de que estou atualizado sobre grande parte da história que foi descaradamente ocultada de todos nós. Como eu disse, é muito importante que compartilhemos esses vídeos. Se você está assistindo a isso agora, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no YouTube. Esperamos poder ouvir Yui Clark no futuro. Como eu disse, queremos divulgar o máximo de informações possível antes de irmos às urnas. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos amanhã, pessoal.